Malense Eduardo Freire Contreiras foi nomeado desembargador do Tribunal de Justiça do Macapá. Por 10 anos morou em Pinhal, depois foi morar em Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. Posteriormente, foi para Macapá, capital do Amapá, onde está lá há 34 anos. Hoje, Dr. Eduardo Freire Contreiras é desembargador do Tribunal de Justiça de Macapá. Doutor Eduardo, como foi essa trajetória até parar lá no Amapá, na capital Macapá? Luiz Fernando, foi o seguinte, primeiro eu me formei aqui em Pinhal, né? Me formei técnico em contabilidade e eu saí de Pinhal no final do ano de 1969, morei uma temporada na região de Campinas, especificamente, e depois eu fui para São Paulo, me formei em Direito, trabalhei um pouquinho em São Paulo como advogado, aí fui para o Rio de Janeiro. Eu trabalhei em 2 grandes escritórios no Rio, né? O maior deles é do Grupo Moreira Salles. Depois de lá eu fui para o Amapá. Foi o seguinte, eu conhecia já vários clientes grandes do escritório, né? E foi fácil me estabelecer no antigo território federal do Amapá. No Amapá eu ocupei vários cargos na Ordem dos Advogados do Brasil, tendo chegado a conselheiro federal da Ordem no ano de 1989, 90, e por aquela época, né, foi instituído o Judiciário do Estado do Amapá. Eu prestei exame para juiz no primeiro concurso, quando o Amapá passou Estado, né? Me inscrevi e fui aprovado no primeiro concurso de provas e títulos e assumi a antiga 4ª Vara Criminal de Macapá. E fui galgando os postos até chegar a desembargador. Agora, em Pinhal, o senhor trabalhou na Pinhal Rádio Clube, colocando a rádio no ar, é isso? Exatamente. No ano de 1963, eu trabalhei na então ZYJ5, Pinhal Rádio Clube, e trabalhei nos transmissores. E toda manhã, às 9 horas da manhã, eu colocava a estação no ar e era falado, inclusive era mencionado o meu nome para todos os ouvintes da Pinhal Rádio Clube. Aqui nessa região ainda eu trabalhei na antiga Casa Brando, né, onde eu peguei uma base muito grande de direito comercial, né. Trabalhei também numa fábrica de doces que hoje não existe mais e na Cerâmica Cataguá, que era do antigo Grupo Moura Andrade. Dali para frente já fui para fora de... A experiência do senhor é vasta, né, profissionalmente falando, também pessoalmente. Como o senhor avalia a violência no país que está graçando por todas as cidades? O senhor está satisfeito com o papel do judiciário na forma de encarar a violência? Que fique bem claro que o judiciário apenas cumpre as leis. As leis são feitas pelo povo através do Congresso Nacional. O que está acontecendo é o seguinte, vamos colocar assim, nos últimos 30, 35 anos, ou até um pouquinho mais, o Estado brasileiro como um todo deixou de investir numa política de segurança. Então, só porque os senhores telespectadores, senhoras e senhores telespectadores, tenham uma ideia, há 40 anos atrás, a pessoa que emitisse um cheque sem fundo ia presa. Hoje, para o sujeito ser preso mesmo, praticamente ele tem que ter uma condenação maior do que 8 anos. O sujeito que assalta um motorista de táxi, por exemplo, a pena mínima é 4 anos em regime semiaberto. Então, só para os senhores terem uma ideia, o Brasil caminha numa posição oposta a todos os outros países ocidentais. Por exemplo, nos Estados Unidos, o assalto a um motorista de táxi é 25 anos de prisão. Então, nós temos algumas leis que chegam até o absurdo. Por exemplo, o porte de arma, né? O porte de arma ele só funciona para cidadãos de bem. Para aquele que é transgressor da lei, aquilo não vale nada, ele vai preso do mesmo jeito. Então, o que deveria atuar aqui no Brasil é o que já existe em outros países. Por exemplo, um assalto à mão armada,
nos outros países ocidentais, Canadá, Estados Unidos, o restante da Europa, o fato do assalto ter sido com uma arma, às vezes uma arma automática, uma metralhadora, só aquilo já dá 20 anos de reclusão. E nós não, nós estamos atrasados em tudo. Lógico, a violência acaba compensando, né? Principalmente tem essa violência física e tem essa expansão da corrupção, né? Sem medidas que nós estamos assistindo, porque para se prender alguém, como nessas grandes operações que todos assistem, né? Tipo Operação Lava Jato e outras dezenas de operações menores, é necessário que haja um arcabouço gigantesco feito pelo Ministério Público e pelas autoridades policiais. Como nem sempre há dinheiro e meios para isso, o que acaba acontecendo é a impunidade. Então eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os pinhalenses, principalmente para os jovens. Olha, a mensagem que eu deixo é uma mensagem de otimismo, né? Eu diria mais um pouco, né? Que se conscientizem todas as pessoas que nós só vamos ter mudança com a educação e com o voto, né? Para que nós tenhamos uma democracia forte.